Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais essa transmissão. Muito bom ter você mais uma vez. Já estamos, durante essa semana, falando sobre sobreviver, né? Esse momento que está sendo tão difícil em todo mundo, no Brasil, agora no Paraná, com esses decretos. Mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso, amém? E eu queria te convidar agora, convidar o Espírito Santo de Deus a entrar na sua vida, a convidar Ele a se achegar mais nele, porque só com Deus nós podemos passar por tudo isso, amém? Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha mão não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim, e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha mão não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. E fazer morada, vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Declare isso, irmãos. E fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Boa noite, sejam todos bem-vindos na nossa celebração, na verdade o nosso tempo juntos durante esses 21 dias de jejum e de oração. E nós estamos muito felizes de poder continuar na nossa disciplina espiritual de buscar a presença de Deus. E disciplina é assim: disciplina exige comprometimento, disciplina exige entrega, disciplina exige um posicionamento sincero. E então eu queria falar para você que está na sua casa hoje, nós vamos fazer o nosso tempo aqui de reflexão, de adoração, de oração,
Mas isso não deve ficar apenas para hoje, deve nos acompanhar durante esses 21 dias. E sabe o que é interessante? Depois de 21 dias, geralmente um novo hábito surge no nosso coração. Então nós vamos ter um hábito de buscar a presença de Deus, de orar e até mesmo de jejuarmos. Então é isso que é o nosso interesse maior, de que seja uma disciplina por um curto período que nos motive a depois a seguirmos a nossa caminhada com Deus e a continuarmos buscando a sua presença. E eu queria aproveitar esse tema de disciplina e falar que disciplina não é um elemento fácil de podermos inserir na nossa vida. Traz dores, traz pesares, traz até alguns sofrimentos, não é verdade? Eu tenho 2 crianças, uma de 8 anos e outra de 10 anos, e eu digo para vocês que eles são uma bênção, obedientes, amorosos, carinhosos, mas ainda assim, como toda e qualquer criança, precisam de disciplina. E não é fácil para o coração do pai disciplinar um filho, e deve ser ainda mais difícil para um filho receber a disciplina de um pai. Mas, na verdade, a disciplina faz parte da construção do caráter de qualquer pessoa. Os nossos filhos, eles evoluem, amadurecem, à medida que nós nos dedicamos a falar com eles, a ministrar a vida deles e até mesmo disciplinar. A nossa vida passa por esse movimento, passa por esse crescimento. E, infelizmente, nos nossos dias atuais, nós vivemos uma forma de contenção da disciplina. O que eu quero dizer com isso é que nós evitamos o conflito e o confronto a todo e qualquer custo. Nós permitimos que as pessoas façam o que elas bem quiserem das suas vidas, sem que haja qualquer tipo de intromissão da nossa parte, qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de controvérsia. Para podermos viver em paz, em segurança, em harmonia, nós negociamos qualquer tipo de posicionamento para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Infelizmente, nós estamos com baixa resistência e pouca imunidade às críticas, pouca imunidade às controvérsias e aos conflitos que são base da vida humana e são naturais nos relacionamentos interpessoais. A disciplina, na verdade, está por um fio nos nossos relacionamentos familiares. Infelizmente, em nome dessa boa convivência, em nome da política da boa vizinhança, em nome do politicamente correto, nós deixamos de nos posicionar, de instruir pessoas e simplesmente assistimos de camarote os erros, as falhas, a derrocata e a falência espiritual, emocional, social, financeira das pessoas em nome do bom relacionamento. Quantos de nós já não dissemos isso em algum momento da nossa vida? Eu não vou me intrometer nisso porque eu quero manter a amizade. Porque as pessoas estão cada vez mais melindrosas, cada vez mais frágeis, com baixa resistência, seja à crítica, à controvérsia, ao conflito e até à opinião adversa. Infelizmente, isso que é uma relação social, pulou e migrou para as relações familiares. E nós estamos assistindo filhos que fazem o que querem, filhos que decidem pelas suas vidas com 5, 6, 7 anos de idade, filhos que não recebem repreensão dos seus pais, filhos que não recebem a disciplina daqueles que têm a responsabilidade de discipliná-los para a vida, de forçá-los ao amadurecimento e desenvolver neles um caráter. O que nós estamos assistindo que está acontecendo nos nossos dias, é que crianças estão ficando crianças para o resto da vida. Nós temos adultos infantilizados, nós temos crianças grandes, nós temos pessoas que não amadureceram na vida, porque aprenderam sempre ter alguém passando a mão na cabeça, sempre tendo alguém cultivando os erros e os deslizes delas, sem que isso houvesse grandes consequências. Pais que se colocaram como uma barreira de proteção diante dos erros e das falhas dos seus filhos, para não permitir que eles aprendessem com os erros e com as dificuldades da vida, e agora estão colhendo os frutos amargos disso. Gente birrenta, mimada, infantil, imatura e que acha que a vida tem que ser ao seu bel prazer e da maneira como ela sempre imaginou, porque aprendeu assim em suas casas. Bom, a palavra de Deus, ela diz uma palavra muito interessante em Provérbios, que em capítulo 3, versículo 11 e 13, que eu queria ler com você agora. Olha o que diz, vai aparecer na sua tela. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho
de quem deseja bem. Bom, esse texto mostra para nós uma palavrinha interessante: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Ontem o Guilherme estava ministrando aqui, ele disse a palavra-chave: como é bom ser chamados de filhos. Como é bom ouvir a voz de Deus dizendo, meu filho. Não é bom? Mas como filhos nós também temos que admitir que como o Pai Celestial, o Pai Espiritual que nós temos, Ele também nos disciplina, Ele também nos corrige. E Deus, Ele não é como a covardia de muitos hoje que não disciplinam, não repreendem e não entram nos confrontos dos erros dos outros. Deus, Ele ama, Deus, Ele protege os seus filhos e para isso Ele também usa da disciplina. O sábio Salomão diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Em outras palavras, não fique cheio de milindre, não fique cheio de não me toque, não me rele. E usando um linguajar mais popular, minha gente, não fique cheio de mimimi. Ai meu Deus, por que isso está acontecendo com a minha vida? Oh meu Deus, as pessoas estão criando uma baixa resistência à disciplina que a vida nos dá, e nós estamos achando que o mundo é uma Alice no país das maravilhas, e nós estamos com uma baixa imunidade de resistência ao vírus do confronto, e queremos que isso também seja relacionado ao próprio Deus. Só que Deus não nos poupa da disciplina, queridos. Como um pai responsável, amoroso, como um pai coerente, como um pai comprometido com o bem dos seus filhos, Ele disciplina. Porque já dizia um grande e famoso educador no Brasil, quem ama, educa. Quem ama, educa. E Samitiba disse essa frase. Só que essa frase não é dele, sabia? Quem ama, educa, já foi dito na Bíblia há pelo menos 4.000 anos atrás, e Jesus disse isso a respeito de uma igreja, disse isso a respeito de uma igreja em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, onde ele diz assim, eu repreendo e disciplino a todos aqueles a quem eu amo, sê zeloso e arrepende-te. Se você não disciplinar os seus filhos, não é prova de amor, é prova de covardia. E se Deus não disciplinar o nosso coração e não nos ensinar o caminho correto, Ele não está dizendo que Ele não nos ama, ou melhor, Ele está dizendo que Ele não nos ama. Se nós não permitirmos Deus disciplinar o nosso coração e acharmos que Deus vai ser conivente com todos os nossos erros, apagando todos os fogos que nós mesmos criamos, queridos, nós vamos cair num grande erro e achar que Deus, Ele é o parapeito de todas as nossas loucuras, sem nos disciplinar, sem nos repreender e sem nos orientar do bom caminho. Por quê? Segundo esse texto e segundo Apocalipse 3,19, nós entendemos que a disciplina é um ato de amor. Vai aparecer na sua tela agora. A disciplina é um ato de amor. Esse ato de amor que Deus corresponde ao nosso coração mostra que quando a gente ama, a gente educa. Quando a gente ama, a gente corrige. Porque se a gente não ama, a gente não interfere. Nós não nos envolvemos na história dessas pessoas. Mas Deus, por estar envolvido em nossa história, por querer o nosso bem, por desejar o nosso melhor, Ele nos disciplina, como um pai corrige ao seu filho. Filho, você está me ouvindo? Eu também sou filho, também já recebi a disciplina dos meus pais. Quando um pai nos corrige, Ele está comunicando a nós que Ele se importa conosco. Pai que não corrige, mãe que não disciplina, que não são responsáveis na educação dos seus infantes, na verdade, estão dizendo para eles, eu não me importo com vocês. Ai pastor, mas eu quero proteger o meu filho, eu quero o bem dele. Quem não disciplina está dizendo por detrás das linhas, eu não me importo com você. Você pode errar, falhar, você pode continuar a sua vida, porque eu não me importo com as suas atitudes. Cada um é responsável pela sua própria vida e pela vida que tem. Quando a gente não se importa, a gente não disciplina, a gente não confronta e nós não entramos em nenhum tipo de controvérsia. Mas quem ama, se envolve, se interessa pela história, corrige, repreende e trata com os milindres da alma. Mas em segundo lugar, esse texto também me mostra que a disciplina não é apenas um ato de amor, a disciplina também é um ato de correção.
de correção. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo de número 6. Esse texto está errado na sua tela agora, porque não é capítulo 6, é capítulo 12, tá bom? Versículo 6, e eu vou ler com você agora, que diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Bom, a disciplina é para melhorar, queridos. A disciplina é para corrigir. E o que é corrigir? Tirar do caminho errado. Como, pois, não podemos corrigir filhos e não recebemos a correção dos nossos pais? Porque a correção é para tirar do caminho errado. E a mesma coisa Deus faz conosco. Nós somos filhos, Ele é pai e é pai responsável. Ele realiza a disciplina no nosso coração. Ele desmorona alguns dos nossos castelos de areia que nós construímos e que são insustentáveis. Ele frustra alguns dos nossos projetos pessoais, mesquinhos, egoístas. Às vezes Ele vai na contramão daquilo que nós pensamos ser o nosso bem pessoal, para mostrar para nós que Ele nos ama, para nos tirar do caminho do erro, da falha, do fracasso, do tropeço. Deus é um pai que ama, e um pai que ama, Ele educa através da disciplina, e Ele vai nos corrigir dos nossos erros. Nenhuma disciplina parece boa no começo, mas ela produz fruto de justiça no exercício da disciplina. Deus quer produzir no nosso coração um caráter mais íntegro, mais sólido, mais parecido com Ele. Então recebamos a disciplina de Deus na nossa vida com alegria. Recebamos a disciplina de Deus, por mais que doa, por mais que fira, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, o bem para mim, a bênção para mim, e eu estarei esperando no crescimento, na maturidade que essa disciplina vai gerar no meu coração. Portanto, a palavra hoje é simples e objetiva. Quem não ama, não se importa, não educa, não disciplina, não corrige. Mas quem ama, disciplina, porque disciplina é um ato de amor. E quem ama, disciplina, porque disciplina é um ato de tirar do erro e corrigir a rota, corrigir o caminho. É isso que Deus está fazendo conosco, é isso que Deus sempre fará conosco. Ele mostrará para nós o melhor caminho. Então é hora de crescermos, é hora de amadurecermos, é hora de tirarmos os nossos melindres. Se aprendemos a ser assim na vida, se aprendemos a ser assim com as pessoas, se aprendemos a ser assim nos nossos relacionamentos familiares, onde ninguém pode nos tocar, possamos agora aprender de que sermos disciplinados por Deus também é um processo de aprendizagem que nos traz sabedoria, crescimento e maturidade. E eu quero deixar uma frase final para você, que eu aprendi isso como filho, exercito isso como pai, e que agora eu gostaria que você aprendesse isso na sua vida espiritual. Tem coisas na vida que só a disciplina pode nos ensinar. Tem coisas que eu posso falar para o meu filho, eu posso escrever para minha filha, eu posso desenhar para eles, eu posso pregar na geladeira de casa através de um imã e ficar pendurado, exposto, e eles não vão aprender, porque existem coisas que só a disciplina pode nos ensinar. E Deus sabe disso, e Ele aplica em nós. Por isso, se você se sente repreendido por Deus, se a mão de Deus pesa sobre a sua vida, trazendo arrependimento, quebrantamento, confronto do seu comportamento, confronto dos seus pensamentos, constrangimento diante dos seus atos, não se revolte contra Deus, não vire o punho contra Deus, não desanime, porque Deus te repreende, porque Ele repreende e disciplina quem Ele ama. E como diz Hebreus capítulo 12, se você não recebe a repreensão de Deus, você não é filho legítimo. Mas se Deus te repreende, te disciplina, é porque Ele te ama, Ele quer o melhor e está trabalhando no seu caráter. Tem coisas que só a disciplina de Deus pode nos ensinar e pode nos ajudar a crescer. Em nome de Jesus, vamos crescer. Amém? Eu quero convidar a Vanessa para vir aqui à frente comigo nesse momento. A Vanessa veio aqui hoje, muito disposta para que a gente pudesse passar um tempo de oração. Ela quer orar pela sua casa, orar pela sua vida, orar pelo seu coração, e nós vamos nos ajoelhar aqui juntos nesse momento. Você que está aí na sua casa, puder fazer isso também, se ajoelhar. É o momento de nós orarmos juntos, é o momento de nós clamarmos a presença de Deus, e a Vanessa vai nos conduzir nesse tempo de jejum, de oração e de consagração da nossa vida no altar de Deus. Fique à vontade, amor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença nesta hora, e nós te pedimos perdão, Deus, porque tantas vezes o Senhor puxou a nossa orelha, tantas vezes o Senhor quis nos corrigir, e às vezes a gente escapou disso, ficou longe, não quis,
fez birra diante do Senhor, Pai. Mas nesta noite, que essa palavra fale ao nosso coração, todos nós que precisamos de uma correção do Senhor, que precisamos alinhar a nossa vida, Deus. Há tantas pessoas que precisam endireitar os seus caminhos, alinhar a sua vida conforme a sua palavra nos disse essa noite, Deus. Que em nome de Jesus, o seu Espírito Santo possa falar conosco, possa trazer, Pai, a esperança que vem somente de Ti, Senhor, a correção e o amor que vem através do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com cada pessoa agora, cada pessoa que está com o seu coração aflito, Deus, que está com o seu coração cansado, que está com o seu coração sem esperança, Deus, que em nome de Jesus, Pai, a sua palavra, a sua esperança, aquilo que vem só do Senhor e não através de nós, Pai, traga esperança ao seu povo, Deus, a pessoas doentes nessa hora, Senhor, a pessoas que estão nos leitos de hospitais, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa trazer a cura para essas pessoas, Deus, que o Senhor possa trazer, Senhor, a paz, Deus, que o Senhor possa trazer a esperança, Deus, que o Senhor possa em nome de Jesus levantar essa pessoa e que o testemunho dessas pessoas seja algo para que outros possam ver, Deus. Pai, há pessoas que estão desviadas dos seus caminhos, que se esqueceram do Senhor nesta hora, Deus, que estão fazendo coisas erradas que te desagradam, Pai, mas a sua palavra é verdadeira, e aqueles que tiveram a experiência do Senhor não estarão longe, Deus. Traga de volta, Deus, essa palavra que vem tão forte ao nosso coração esta noite. Você que está aí tão distante do Senhor, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa confrontar o seu pecado e você possa se voltar ao Senhor esta noite. Pai, nós te pedimos misericórdia. Misericórdia da nossa nação, misericórdia da nossa cidade, misericórdia de nós que muitas vezes não fazemos aquilo que te agrada e sim fazemos aquilo que te desagrada, como filhos, Deus, como pais, como família, como pessoas, como trabalhadores na tua obra, Deus. Pai, eu quero abençoar os filhos dessa igreja, Deus, quero abençoar os pais, Deus, as famílias que estão aqui, que não estão aqui, mas que estão nas suas casas, Deus. Quero abençoá-los, quero colocá-los diante do Senhor, para que o discernimento do Senhor possa estar dentro dessas casas. Que não haja, Senhor, brigas, que não haja intrigas, que não haja, Senhor, desamor, mas que a compaixão do Senhor, o amor do Senhor se estenda nessas casas. Nós abençoamos, Senhor, os professores dos nossos filhos, que eles possam ser instrumentos também, Senhor. Nós profetizamos sobre as casas, sobre os pais nesta hora, Deus. Corrige, Senhor, aqueles que amam. Oh Deus, que em nome de Jesus traga o amor para esses pais. Que nós possamos viver uma nova geração, Pai, dentro da nossa casa nesses dias de pandemia, Deus. Que possamos aprender a aprender, como foi dito ontem. Que possamos aprender a desaprender hábitos errados, falas erradas, mas que o amor do Senhor possa trazer um aprendizado maravilhoso para as nossas casas, onde quer que estejamos nesta noite. Fala com cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós queremos, ó Pai, consagrar a Ti mais um dia de jejum, em oração e colocando no seu altar tudo isso que foi dito nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor possa falar ao seu coração e você possa ouvir essa canção e possa se despedir desse momento juntos aqui online, mas com seu coração conectado na presença de Deus. Ele é o Pai que ama, te chama de filho e te chama de filha, e isso é um privilégio mesmo que seja por disciplina. Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Tu és um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito